Olá pessoal, tudo bem? Seguindo a máxima, o feito é melhor que o perfeito, tô eu aqui para gravar o vídeo da série O Feminino e a Mulher com um dia de atraso. E o tema que eu quero abordar é um tema bem intrigante e que me atravessou aí ao longo dos últimos dias, que é maternidade e vida profissional. No primeiro vídeo dessa série, eu contei aquela historinha do Steve Jobs e do discurso dele, em que ele apresenta a ideia de olhar para trás e ligar os pontos para entender, né, que imagem se forma ali. E essa temática, né, a maternidade e a vida profissional, foi essa imagem que me veio depois da ligação de alguns pontos. Então, assim, esse vídeo, na verdade, vai ser muito mais, assim, partilhar com vocês uma reflexão e ver o que vocês acham, tá? Então, quais foram os pontos que eu acabei ligando aí nos últimos dias e que me levaram para esse tema? O primeiro ponto foi um curso que eu fiz, promovido pela Casa do Saber na semana passada, que chamava A Tripla Jornada Mulher, Mãe e Profissional. Acho que era esse o título. E quem acabou conduzindo esse curso foi a Maria Homem, que é uma psicanalista bastante renomada. Ela tem algumas ideias sensacionais, assim, quem não conhece, acho que vale a pena conhecer. Eu não consegui assistir o curso, né, no horário certo, mas ele ficou gravado e disponível até domingo, então domingo eu fiz uma imersão ali e ela trouxe coisas super interessantes, né, dentro de uma visão psicanalítica, mas, né, para mim extremamente enriquecedora. E um ponto que ela trouxe lá e que eu achei super interessante, né, e até pensei, poxa, ela foi mais visionária e otimista do que eu, foi que ela estava discutindo, né, a questão da biologia e da questão da identidade sexual e a questão de gênero, né? Então ela separou essa questão do corpo e da subjetividade e daí trouxe assim a ideia de que daqui a alguns anos ela não tem dúvida de que a ciência vai conseguir fazer com que um homem possa gestar, possa passar por esse processo. E eu achei isso, uau, fantástico. E ao mesmo tempo, assim, mais pra frente, porque no vídeo dessa semana de uma outra série que eu acabei postando, eu falei justamente, quase que o contrário, né? Dizendo, se tem uma coisa que a ciência ainda não conseguiu intervir, foi nessa questão do tempo da gestação. Então eu achei esse olhar bem interessante. E que de alguma forma dialogou com o tema do vídeo da semana passada, né, em que eu trouxe a ideia do feminino e do masculino enquanto princípio, né, enquanto energias que não estão relacionadas a gênero, né, e justamente assim, amarrar com a ideia de que, por exemplo, função materna ou função paterna não está restrita à função materna à mãe e função paterna ao pai, né? Justamente por conta desses princípios, né? E da mulher conter o ânimos, que é a energia do masculino, e o homem a ânima. Uma mãe pode exercer a função paterna e um pai pode exercer a função materna, né? Então, quando ela trouxe essa ideia aí do homem gestar, eu meio que casei com as funções psíquicas que são exercidas independente do gênero. Um outro ponto daí também, né, desses últimos dias que me tocou, foi fruto dos meus atendimentos, né? Então, assim, teve um atendimento em que acabou sendo discutido um texto que eu já tinha tido contato no passado, através até dessa pessoa mesmo, e que eu me apaixonei pelo texto, usei até em sala de aula, e que é de uma antropóloga francesa, eu não sei pronunciar corretamente o nome dela, mas é Favret Saad, eu acho que é isso, e o título do texto é Ser Afetado. E daí ela conta a experiência etnográfica dela e o estudo que ela fez numa tribo sobre feitiçaria,
E ela vai se aprofundando nessa ideia, né, da gente pesquisar e ser afetado pelo objeto de pesquisa. E, nossa, é um texto sensacional. Quem não conhece, acho que vale a pena. E daí, né, eu me percebi o quanto essa temática me afeta, né? Esse é o pontinho desse texto, que essa questão do feminino, da mulher e da vida profissional é algo que me afeta, tanto é que eu tenho alguns filhos intelectuais frutos disso, né? Fruto disso. O terceiro ponto que me tocou aí nesses últimos dias também foi um atendimento, nesse caso foi de uma gestante que teve uma conversa com o gestor e o gestor acabou fazendo uma pergunta para ela que me afetou. Não sei se afetou ela da forma que me afetou, mas me afetou, né? E que me trouxe essa reflexão, que foi: depois que o bebê nascer, você pretende voltar a trabalhar? Porque o ritmo de trabalho que você tinha antes, não sei se vai ser possível com um bebê. E daí pra mim foi inevitável, assim, tipo, na cabeça virou uma chave. Ele jamais, em hipótese alguma, falaria isso pra um pai. Mas pra uma mãe, né, por conta da questão biológica e da dependência que um bebezinho tem da mãe e tal. Mas, né, olhando no viés que a Maria Homem apresentou, olhando no avanço tecnológico que a gente tem hoje, né, que hoje em dia é super acessível você alugar, você comprar máquinas para coletar leite, tem mamadeiras de inúmeros tipos e tal. Então, essa pergunta, assim, meio que me afetou nesse sentido de um paradigma meio antigão e meio cristalizado de que uma vez mãe, né, já era profissional, e eu acho que as coisas não são bem assim. Daí o quarto ponto também foi uma outra paciente que acabou tendo que remanejar a consulta, porque é mãe fresca, né? E não teria com quem deixar o bebê, então tava naquele ajuste de agenda. E daí, justamente como eu tive uma janela que não estava prevista, eu aproveitei para arrumar os livros, né, da minha recepção e limpar também. E daí acabei me deparando com um presente que eu ganhei há muito tempo atrás, da minha orientadora de mestrado, inclusive, que foi um livrinho da Virginia Woolf, sobre a intelectualização da mulher e tal. E daí, assim, o que eu mais gostei de ver foi a dedicatória da Marlise, né, dizendo ali em 2005 para eu me aprofundar, né, que aquele texto, ela desejava, né, que aquele texto me ajudasse a me aprofundar dentro desse universo feminino. E daí, isso me levou, assim, para um movimento nostálgico, né, de lembrar quando foi a última vez que eu tive um contato com ela. E daí eu me lembrei que a última vez eu já tinha defendido há algum tempo, e daí ela me convidou para dar uma aula na disciplina dela da pós, contar um pouco o meu relato, a minha experiência do meu mestrado. E naquela ocasião eu estava gravidíssima, né, tava super pançuda. Então, né, de novo, né, essa temática da maternidade, da vida profissional. E daí, assim, foi inevitável, assim, me perceber ali, super barriguda, trabalhando, produzindo, compartilhando conhecimento. Então, assim, quando eu comecei esse vídeo falando, né, da ideia lá do Steve Jobs de ligar os pontos, o que me tocou nessa semana, né, e que me fez vir aqui compartilhar com vocês, foi justamente essa questão da vida profissional e da maternidade, né, o quanto ainda se tem uma visão retrógrada. Fugiu a palavra. Regressiva, que fique essa, antiga, né, na qual é como se houvesse uma incompatibilidade. Então, para a mulher ser mãe, ela tem que abrir mão da vida profissional dela, ou uma vez mãe, esquece desenvolvimento de carreira, e eu acho que as coisas não são bem assim. E daí ontem, né, eu acabei não conseguindo gravar, mas eu usei o tempo para fazer uma pesquisa.
E eu achei um dado super legal. Na verdade, assim, o que me motivou a fazer a pesquisa que eu fiz foi tentar encontrar uma reportagem super antiga que eu tinha visto, eu acho que era na Finlândia, que trabalhava a ideia de licença maternidade e licença paternidade. E se eu não me engano, lá poderia haver pai e mãe podiam intercalar os cuidados com os bebês. Então, né, uma vez que o pai ficasse com o bebê, a mãe poderia trabalhar. Eu não achei essa reportagem, no entanto, eu achei uma outra, que eu vou até deixar aqui na descrição, porque vale a pena ler. Uma matéria, né, dizendo que na Espanha, a Espanha está sendo pioneira nessa questão de igualdade de gênero, porque a partir de 2021, a licença paternidade vai ser igual à licença maternidade. Então, o pai, o homem, terá o direito de ficar os 4 meses com o bebê, assim como a mãe. E isso é sensacional, né? Porque daí isso liberta um pouco essa questão da função materna também poder ser exercida pelo homem e para a mulher também poder ter a trajetória dela sem que a maternidade, né, acabe atuando aí como um impeditivo. E daí, assim, é inevitável olhar daí para nossa realidade aqui no Brasil e a discrepância, né? Porque na minha primeira gestação, que foi em 2010, eu lembro que a licença paternidade eram só de 3 dias, né? Depois, em 2017, já eram 5 dias. Opa, então ganhamos 2 dias a mais. Daí agora tem uma ideia, um conceito chamado, se não me engano, empresa cidadã, que as empresas que aderem, né, a esse incentivo permitem que essa licença paternidade seja estendida por mais 15 dias, né? Então, assim, o máximo que a gente chega são 20 dias de licença paternidade. E em casos de uniparentalidade, né? Então, por exemplo, um homem que adote uma criança ou um pai que, de repente, a mãe, né, acabou falecendo na gestação e ele tem que ficar ali com os cuidados, né, da criança. Nesse caso, a licença paternidade pode chegar até 120 dias. Então, eu quis trazer essa reflexão para ver o que vocês acham, para ver se vocês concordam comigo que maternidade e vida profissional não são coisas excludentes, que a gente está num momento super oportuno para se rever alguns conceitos, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais claro a gente ver os pais participando dos cuidados, né, de trocar fralda, de dar banho, né, talvez na época, na minha geração, né, a maioria dos pais não atuavam, né, de forma tão ativa, mas assim, vislumbrando Espanha, vislumbrando essa igualdade de gênero, eu quis trazer essa reflexão para vocês e compartilhar aí esse lado meu que acabou sendo afetado. Então eu aguardo a interação, seja aqui nos comentários, seja via direct, tá bom? Ótima semana para todo mundo!